Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos começar hoje a nossa lição de número 9 na nossa revista de Tiago. Estamos estudando Tiago, a fé em ação. E a lição de número 9 está baseada aqui no capítulo de número 3 de Tiago. Capítulo número 3. E o que esse tema vai falar é a respeito do perigo da língua. A língua ela é uma bênção quando é bem utilizada, mas ela também pode se tornar uma grande ferramenta de maldição se ela for mal utilizada. Por isso, o tema da lição de hoje, o perigo da língua. E está baseado no capítulo 3, versículos de 1 a 12. Nós vamos ler e vamos orar. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contaminam o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a mesma fonte, jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Vamos orar. Deus, eis aqui a Tua palavra e nós pedimos que o Senhor mesmo fale conosco nesse tempo de estudo dela. Obrigado porque o Senhor é rico em detalhes, a Tua palavra é viva, é eficaz e eu creio, ó Deus, que o Senhor mesmo é o nosso mestre, professor, o nosso guia, aquele que fala conosco nesse dia. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. E por saber que o Senhor está aqui ouvindo a oração, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, se você tem a sua revista, está na lição de número 9, o perigo da língua sem controle. Você conhece esse texto, provavelmente já leu, e ele dá algumas ilustrações que nós vamos ver, a ilustração do navio que é agitado pelo vento, mas ele é guiado por um pequeno leme, a ilustração do cavalo que é conduzido apenas pelo cabresto ali na sua boca, mas um cabrestinho na boca pode controlar o corpo inteiro de um animal tão grande. E Tiago usa esse exemplo para falar para nós a respeito da língua. Eu queria começar contando para você a ilustração que talvez você já tenha ouvido. Se você já ouviu, é hora de relembrar. Se você não ouviu, é importante conhecer, porque tem tudo a ver com o tema do nosso dia hoje, a língua. E é a ilustração da caveira, quem te matou?
diz que tinha um homem caçador e ele foi ao mato caçar de manhã e ele encontrou uma caveira no chão e ele, por ironia ou zombaria, ele perguntou para ela: caveira, quem te matou? E ele tomou um susto porque ela respondeu. Ela respondeu e disse assim: foi a língua, meu senhor. Ele ficou tão apavorado com medo disso que saiu correndo, vazou para a cidade e falou: vocês não acreditam no que eu acabei de ver, uma caveira que fala, uma caveira que fala, uma caveira que fala. Eu perguntei para ela quem matou e ela disse: foi a língua, meu senhor. E essa pessoa contou isso para toda a cidade, mas fez tanto burburinho que chamou a atenção do rei. E o rei falou: eu quero chamar esse homem que está bagunçando a cidade. E ele foi diante do rei e falou: o que está acontecendo? E ele contou para o rei: encontrei uma caveira que fala. E ele falou: eu não acredito. E mandou vários soldados irem atrás na floresta para encontrar aquela misteriosa caveira que fala. Conseguiram encontrar depois de muito tempo e ele estava morrendo de medo de não encontrar, porque ele seria morto se não encontrasse. Mas finalmente encontraram a caveira. E trouxeram e fizeram um espetáculo naquele reinado. E o próprio rei convocou as nações ali para dizer: olha, tem no meu reino uma caveira que fala. E colocaram diante daquele homem: então pronto, pode mandá-la dizer. E ela perguntou: fala, caveira. E a caveira não falava nada. Fala, caveira. E ela não falava nada. E o rei começou a ficar envergonhado com todo mundo que tinha ido no seu reino para assistir. E ele falou assim: talvez ela só fale uma frase, eu vou repetir a mesma. Caveira, quem te matou? E ela não falou nada. Moral da história: aquele homem, ele foi mandado ser enforcado em praça pública para vergonha dele, para correção dele, porque ele parou um reino todinho para contar uma mentira deslavada para enganar todo o reinado. E então enforcaram aquele homem em praça pública. E aí o rei falou assim: pode levar o seu corpo para ser sepultado e limpa toda essa bagunça da praça. As pessoas foram embora. Os soldados pegaram o seu corpo para levar embora e um foi enterrá-lo e o outro foi sumir com aquela caveira. Aquele que pegou a caveira para sumir com ela sozinha, por ironia, falou: caveira, quem te matou? E ela disse: foi a língua, meu senhor. Imagina, né? Ele falou: é melhor eu ficar quieto, porque o último que tentou contar essa história está sendo sepultado agora. De fato, a língua tem o poder tanto de vivificar quanto de nos matar se a gente não souber usar. E o primeiro ponto que aparece para você aí no slide é: já que Tiago fala sobre uma fé que tem que ter obras, porque o próprio livro de Tiago fala que a fé sem obras é morta. Então, já que tem que ser uma fé com obras, uma fé prática, você vai ler aí o alvo da lição, que inclui algo prático. Começa com o saber, com o intelecto. Quero que você possa saber que tudo o que você fala tem consequências. Tudo que você fala tem consequências. E compreender que tudo o que você fala tem que ser dito para abençoar os outros. Você vai ver isso na lição. Mas até então é só intelecto, é só saber. E também você vai sentir que a responsabilidade pela sua língua é maior do que o que você pensa. A sua responsabilidade pelo que você fala. Sinta essa responsabilidade. E você também vai precisar não somente saber e sentir, mas praticar, agir, que é adequar a sua fala com a sua posição de cristão. Isso é ser prático. Isso é colocar a sua fé em obras. Então você vê que de fato ele quer trabalhar o sentir, o saber e o agir. E a gente vê isso quando ele fala que Deus criou pela palavra. Você pode olhar na Bíblia e Deus, que é todo poderoso, e ele cria o universo dizendo, falando, né? E disse Deus: haja luz e houve luz. E disse Deus: haja o firmamento sobre as águas. E disse Deus: haja separação entre águas e águas. E também assumir uma responsabilidade pelo privilégio que Deus deu da condição de falar. E, por último, agir de modo adequado
com o falar, com a sua posição de cristão. Falar pensando de fato o que Cristo diria no meu lugar. Como Cristo reagiria, como que ele se manifestaria no meu lugar, que termos ele usaria, né? E nós vamos ver isso agora. Vamos fazer um panorama em todo o livro de Tiago, porque uma das coisas que a gente percebe é que o livro de Tiago todinho ele fala sobre a língua. E se ele toca no assunto da língua em todos os capítulos, é sinal que de fato esse é um tema importante para ele. São 5 capítulos. Nós vamos mergulhar no capítulo 3, porque são 12 versículos sobre a língua, mas em todos os 5 capítulos ele dá pelo menos uma pincelada no assunto da língua. Começa lá no capítulo 1, versículo 19, quando ele diz: "Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar." Tiago 1,19, ele fala, olha, você tem que estar mais preparado para ouvir do que para falar. No mesmo capítulo 1, no finalzinho, lá no versículo 26, ele fala: "Se alguém supõe que é religioso, ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã." No capítulo 2, ele dá uma pincelada a respeito sobre a língua, sobre o que falar e como falar. Capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: "Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade." É como quem diz, você tem liberdade para falar o que quiser, pode falar o que quiser. Mas da mesma forma como você tem liberdade para falar o que quiser, você tem consciência de que vai ser julgado por um i ou um tio que você falar. Então temos a liberdade e teremos a consequência dessa liberdade. Vamos pular o capítulo 3 agora, você vai ver no slide aí também o capítulo 4. E nós vamos pular o 3 porque é o nosso tema de hoje, né? No 4 é o versículo 11, diz assim: "Irmãos, não faleis mal", ou seja, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E é engraçado, quando a Bíblia diz para eu não falar mal das pessoas, não é porque elas não têm males. A Bíblia não está dizendo, olha, não fale mal de ninguém porque todo mundo é bonzinho. Não fale mal de ninguém porque ninguém tem defeito. Não. Quando ela fala que eu não posso falar mal, não é porque é bonzinho e porque não tem defeito. Está cheio de defeito e todo mundo tem defeito e é pecador. O grande problema é que quando eu falo mal, eu assumo uma posição punitiva e de juiz sobre o mal das pessoas pelo qual Jesus veio morrer. E sobre o qual o próprio Deus é o juiz. Então, é bem discreto, mas falar mal de alguém é querer roubar o lugar de Deus. Falar mal de alguém é querer ser juiz. Eu falo mal porque eu vou julgar os teus pecados, eu vou julgar os teus erros. E só um tem esse direito de julgar os nossos pecados, né? De condenar os nossos pecados, de apontar os nossos pecados. Então, na medida em que eu me torno uma pessoa com essa cultura de falação, de condenação, eu estou tentando roubar o lugar de Deus, o lugar de juiz. E no capítulo 5, que é o último capítulo do livro, está aí na tela também, é o verso número 9. "Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas." Então, esse versículo 9 do capítulo 5, ele deixa mais claro ainda isso que eu falei. Não se queixe do outro para você não ser julgado, e ele dá 2 razões. Número 1, não se queixe do outro para você não ser julgado. E também não se queixe do outro porque o juiz já está na porta. O juiz já está chegando. Aguarde um dia do juízo final. Aguarde um dia onde o Supremo Juiz vai colocar essa pessoa no tribunal dele.
Então, não roube o lugar de Deus. Também, no capítulo 5, versículo 12, é a última fala dele no livro a respeito de falar e do uso da língua, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Parece tão óbvio, né? Tão corriqueiro e desnecessário dizer isso, né? O teu sim vale pelo quê? Pelo sim. E o teu não vale pelo quê? Pelo não. O teu sim simboliza o quê? Que sim. E o teu não simboliza o quê? Que não. Era óbvio, não era para repetir isso. Mas é tão fácil escapar da nossa boca que ele precisa ser redundante, repetitivo e falar o óbvio. Que o nosso sim tem que ser verdadeiro. O nosso sim tem que valer pelo sim. E o nosso não tem que valer pelo não. Reflita agora aí também, se você tem a revista, na fala entre a bênção e o perigo. Está aí também na sua revista, né? A fala é um dom de Deus, um dom de comunicar louvor e admiração à majestade de Deus, que pode também se tornar uma ferramenta de orgulho, de ódio, de blasfêmia, porque dá para blasfemar, é com a boca que se faz, e engano diabólicos. Várias vezes escorregamos de um para outro. O pecado de falar, ele é um pecado extremamente fácil. Por quê? Ele é um pecado que eu não preciso de grandes ferramentas. Ele não é necessariamente como o pecado do furto, que para eu roubar eu tenho que ter o material, eu tenho que ter a arma, eu tenho que ter o ambiente. O pecado moral, eu preciso ter ferramentas, eu preciso entrar na internet, eu preciso navegar em sites inadequados para um cristão, eu preciso agredir alguém. A língua não, é minha, está em mim. E eu falo a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, e esse é o grande risco. Esse é o grande problema dela. Ela nos fornece condição de pecado sem precisar de nenhuma outra ferramenta. Basta eu falar. E às vezes a gente peca, inclusive, não é só na questão do falar, mas do como falar. Você já viu pessoas que pecam falando a verdade? Não, mas a verdade é de Deus, doa quem doer, você vai ter que engolir as verdades. É uma forma inadequada de usar uma coisa certa. É você usar a tua língua, sim, para falar verdades, mas verdades fora de hora, verdades para quem não te perguntou, verdades para quem não te forneceu ambiente. Falar uma verdade para uma pessoa que você sabe que não está em condição naquele momento de se abrir para você e não está aberta para você, não está aberto para te receber, é violação para falar a verdade. Então a língua, mesmo quando se tem uma grande verdade para falar, ela também precisa da ferramenta. Eu quero mostrar um versículo para você também. João capítulo 15. João capítulo 15. Perdão, é isso mesmo. Capítulo 15, verso 12. Olha o que diz. Vamos ler a partir do 8 para ficar mais fácil de entender. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crer em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Repara agora aqui nesse versículo 12. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Eu fico pensando, era Jesus falando aqui, e ele está dizendo muito, no versículo 12, muito eu ainda tenho para dizer, mas vós não podeis suportar agora. O que será isso que Jesus tinha para dizer? Será que era alguma mentira?
Óbvio que não. Jesus não mente. Ele mesmo se autodenominou como sendo o caminho e a verdade. O nome de Jesus é a verdade. Seja lá o que for que ele tivesse para dizer naquela hora, não seria uma mentira. Seria uma verdade. Porque ele é a própria verdade. Agora, se ele, sendo a verdade, ele chega nesse ponto e fala: eu ainda tinha muito o que falar para vocês, mas vocês não vão aguentar agora. Então eu vou me calar. Eu não vou dizer. Eu fico extremamente curioso para saber o que era que Jesus tinha para dizer. Eu queria ouvir a frase. Eu queria ter um versículo a mais na Bíblia com a fala dele. Mas o fato é que ele vetou. Ele vetou. Ele falou: não vou falar. Porque vocês não podem suportar. Será que eu e você, nós temos essa maturidade de ler, de filtrar, de não se encher da verdade e dizer só porque é verdade você vai ter que me engolir? Só porque é verdade você vai ter que me escutar? Será que também não é uma mistura de excesso de verdade com falta de sabedoria quando a gente faz isso? Porque aqui em João 15, 12, ele ensina isso pra gente. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então reflita. Essa é uma frase que está aí no seu slide, eu tirei da nossa revista também, está aí para você. Reflita, a fala é uma bênção, mas também é um perigo. A fala é um dom de Deus, um dom de comunicar louvor, admiração à majestade de Deus, que pode também se tornar uma ferramenta de orgulho, de ódio, de blasfêmia, de engano diabólico. Muitas vezes escorregamos de um para o outro, com muita facilidade. Queria que você desse uma olhada agora no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Lá no versículo também 16. É Mateus 16, 16. Olha o que diz aí. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É magnífico. Esse momento é quando o próprio Jesus estava interagindo com os discípulos e ele pergunta assim: quem é que os outros estão dizendo por aí que eu sou? E Pedro fala: Tu é o Cristo. Porque ninguém conseguiu acertar. Uns dizem que ele era a reencarnação de João Batista, outros diziam que ele era o profeta Elias. E Pedro matou a charada, falou: não, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Saiu da boca de Pedro. Isso foi tão magnífico, isso foi tão maravilhoso que ele ganhou o maior elogio de todos os tempos. Ele virou o pai da igreja. Ele falou: muito bem, Pedro, você acertou. E não foi carne e sangue que te revelou isso, foi o meu Pai que está no céu. E porque você falou isso, eu também te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra que você lançou, não é você, é essa pedra que você lançou de dizer que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja sobre esta pedra e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Palminhas para Pedro, fantástico, magnífico. Essa mesma língua bendita, que falou a coisa mais bendita do universo, poucos versículos abaixo, no mesmo capítulo, no mesmo episódio, o homem que ganhou o elogio de ser o pai da igreja, agora ele ganha uma crítica de emprestar a sua boca para Satanás, de emprestar a boca dele para o diabo. E Jesus olha para ele e não fala: sai Pedro, para de falar isso. Ele fala para Pedro: arreda Satanás, você não está cogitando das coisas de Deus. Está no mesmo capítulo, gente, está aparecendo aí no slide para você também. Olha só, é Mateus 16, do 22 ao 23. Pedro lhe chamou à parte
e começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Gente, como que pode a boca daquele que alguns versículos acima, no mesmo capítulo, tinha acabado de ganhar o maior elogio da história: você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora Jesus volta para esse mesmo homem e fala: sai, Satanás, você está falando coisa do diabo aí. É a mesma boca, gente. É a mesma língua. É o mesmo episódio. É o mesmo capítulo. Acontece que quando Jesus falou que iria construir a sua igreja, quando Pedro falou que ele seria o Cristo, então Jesus falou: tá certo, tá certo. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Só que lá embaixo, Pedro começou a ouvir mais profecia de Jesus, e Jesus falou uma coisa assim: olha, só que para que tudo isso aconteça, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E vão me apedrejar, vão me perseguir, vão me criticar, enfim, vão me colocar na cruz e vão me matar. Quando o Cristo começa a narrar o cenário trágico, a parte triste da história, de que ele seria humilhado, zombado, cuspido e crucificado, nessa hora, Pedro entra falando: não, Senhor, não. Tem misericórdia de ti. Isso jamais vai te acontecer. Você não pode ir para a cruz, não. Você não pode morrer, não. A cruz é coisa de pecador, condenado, miserável. Eu acabei de falar que tu é o Filho do Deus vivo. Imagina o Filho do Deus vivo parando na cruz, humilhado, surrado. Não combina. Você tem que sentar num trono de ouro com um cetro de diamante. Querendo literalmente proteger Jesus, por amar sim Jesus, mas Jesus falou assim: olha, arreda, Satanás. Esse tipo de protecionismo, ele não combina com o projeto de Deus. Eu não vim para ser protegido, eu vim para ser moído. E toda tentativa de amor, de carinho, de proteção, de guarda, é uma fuga do propósito do sacrifício. Mas saiu da boca de Pedro e ela foi usada no mesmo instante por Deus e por Satanás. Lembra que no versículo anterior, lá no 16, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E ele mesmo falou assim: bem-aventurado, porque não foi você que disse isso, não, foi o meu Pai que está no céu. Você não conseguiria falar isso se Deus não usasse a tua língua. Por isso, então, meu irmão, muito cuidado, porque temos facilidade, no mesmo instante, na mesma cena e no mesmo episódio, de emprestarmos a nossa boca para Deus e para o diabo. Muito cuidado com isso. Se você tem a revista, pode acompanhar aí. Se você não tem, eu quero colocar esse slide para você, de algumas lições que a gente vai tirar agora em cima do capítulo 3. Primeiro, olha só o que diz o versículo 6. Versículo 6. Tiago, capítulo 3, versículo 6. Tiago, capítulo 3, no verso 6, ele diz assim: ora, a língua é fogo. A língua é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ele está dizendo que a língua é fogo, ela é um mundo de iniquidade. Ela é um órgão pequeno, mas consegue colocar o corpo inteiro de uma pessoa no inferno, pela maneira errada como usa a sua língua. Você pode ser condenado por isso. É um mundo de iniquidade e contamina.
O Salmo, alguns salmos, eu vou ler aí 2 salmos e 1 provérbios, que fazem um contraponto entre os prejuízos, né, malignos da língua e os ganhos frutíferos da língua, do bom uso da língua. O Salmo 35, versículo 28, ele diz assim: a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Ele fala da justiça de Deus, ele fala do louvor a Deus, mas ele fala da ferramenta. E a ferramenta é a mesma. Essa mesma ferramenta que é ferramenta de celebração da justiça de Deus e do louvor a Deus todo dia, ela também pode ser uma ferramenta de maldição. Vai tudo da forma como o dono dela usa. E quem é o dono dela, da sua língua? Você. A forma como você usa a sua língua pode trazer louvor a Deus ou maldição para você. Em Provérbios capítulo 12, também vamos ler aí, versículo 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Há alguém cuja tagarelice é como pontas de espada. É gente que por falar demais fere, machuca, traz danos, prejudica os outros. Pela tagarelice ele fala. Mas no mesmo versículo 12, 18, a língua dos sábios é medicina. Enquanto uma língua pode estar sendo usada num formato que machuca, que fere, a outra forma de usar é uma forma que é medicina, que é remédio, que ajuda, que beneficia o outro. E por último, ainda aí nesse slide, o Salmo 64, versículo 3. O Salmo 64, versículo 3, ele diz assim: os quais afiam a língua como espada e apontam como flechas, palavras amargas. Os quais afiam a língua como espada e apontam como flechas, palavras amargas. Então, as suas palavras, meu irmão, elas podem matar, elas podem ferir, elas podem machucar alguém. Eu não acredito que sempre que a gente faça isso, façamos com má intenção, façamos com plena convicção de que estamos machucando, mas é justamente pelo fato de que há um perigo de ser imperceptível, é que se torna ainda mais necessário que você tome sempre cuidado quando for falar, quando for ministrar, quando for até mesmo exortar, quando for até mesmo aconselhar, que é óbvio que é para o bem, mas a forma pode sim trazer algo muito mal. Tome cuidado. Se você tem a sua revista aí, ela diz o seguinte: observe a expressão "a língua é mundo de iniquidade", que é o versículo 6 que a gente leu, né? A língua é mundo de iniquidade. Observe essa expressão. Por que a Bíblia fala que a língua é um mundo de iniquidade? Isso significa que a nossa língua se identifica com o sistema mundano, pecador, caído, rebelde. Todos tropeçam no falar. Começou desde o princípio no Éden, não foi verdade? Se você for prestar atenção, quando Adão peca, a primeira coisa que ele faz é usar a sua língua para acusar a mulher do que ela tinha feito. Deus vai tomar a cobrança nele. Adão, onde estás? Onde você se escondeu? E ele fala: eu te vi porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. E Deus fala para ele: quem te fez saber que estava nu? Ao invés dele dizer: eu fiz o que o Senhor não pedia, eu fiz o que o Senhor não queria,
a primeira coisa que ele faz é usar a língua dele para acusar a mulher, dizendo: a mulher que tu me deste me enganou e eu comi. É forma maligna mesmo de usar a língua como seu juiz, usar a língua como seu libertador, usar a língua como seu Deus, usar a língua como seu protetor. Eu vou falar agora uma coisa que vai me proteger diante de Deus. Eu vou falar que não foi eu que fiz e foi ela que me trouxe mesmo, então eu vou usar minha língua como meu Senhor, como minha proteção. E esse foi o grande problema ali, né? Não vamos abrir, né? Não vamos ter tempo para isso, mas depois vale a pena você dar uma lida em Romanos capítulo 3, do 13 ao 18. Lá o apóstolo Paulo ele vai apresentar um resumo da pecaminosidade do homem, incluindo ali o constante mau uso da língua como marca de quem não conhece a Deus. Ele coloca que a forma errada de usar a língua é uma postura comum de quem não conhece a Deus. Quem conhece a Deus tem que ter também, não só o corpo, a mente, a alma, o espírito, mas a língua convertida. A língua convertida. E de fato, né, é uma das coisas que para muitos é a mais difícil de converter. Converte-se tantas coisas e deixa a língua para converter por último. E isso é muito sério. Isso é muito sério. É como eu falei, mesmo quando esteja falando a verdade, é muito sério, porque pode ser linguagem de verdade, mas é uma verdade fora de hora, dita de forma errada, para humilhar, para magoar. É o profeta que humilha, é o profeta que não traz redenção, e sim apenas humilhação. Porque fala a verdade, somente a verdade. E não está nem aí para os resultados dela depois, né? Porque não acompanha o processo de correção da verdade. Só serve para desmascaramento, né? E humilhação das pessoas. No versículo 2, ele fala o seguinte, no 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca do cavalo para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Ele diz o seguinte: veja o tamanho de um cavalo. Quanto que pesa um cavalo? Olha a dinâmica do tamanho do corpo dele, da estrutura física do cavalo. Não se preocupe, se você colocar um freiozinho na boca dele, ali na língua dele, você controla o corpo todo dele. E ele nos dá essa lição. Quer controlar o resto do corpo? Coloca um freio na língua. Quer controlar o resto do tamanho de toda a estrutura física? Coloca um freio na língua. E está aí no seu slide também. Freio na boca do cavalo. Um pequeno instrumento para controlar um grande animal e conduzi-lo todo, não só a boca, mas pela boca. Quando você põe o freio na boca, você controla a boca e controla todo o restante do corpo. E a outra ilustração dele é o leme do navio. Proporcionalmente ao navio, ele é muito pequeno. Se você for comparar o tamanho do navio com o tamanho do leme, aquele leme não é nada. Ele é menos proporcionalmente falando do que o tamanho da língua no corpo da gente. Mas ele guia, né? Mas uma vez que o capitão direciona aquele leme, todo o navio vai para o lugar desejado. Vai para o lugar desejado. Tem um texto que eu queria ler aí, dentro desse ponto número 2, que é o falar evidencia a maturidade do cristão. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pois quem amar a vida e viver dias felizes, pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente ou maldosamente, tá? Então, se você quer
amar a sua vida e viver dias felizes, refreie a sua língua do mal. Ele está dizendo que a forma como a gente usa a nossa língua pode sim trazer consequências malignas para nós. Amém? Então, nós vamos para o nosso terceiro e último ponto da sua revista, para quem está acompanhando aí. Se você não tiver, vai aparecer na tela. O falar evidencia qualificação para ensinar. A forma como a gente fala e a forma como a gente usa a nossa língua evidencia se nós temos ou não qualificação para ensinar. E esse falar precisa estar vindo junto também com uma postura devida, não apenas com conteúdo informativo, mas com uma vida praticada, né? Eu não sei se você lembra, na aula, acho que de domingo retrasado, a última aula que eu dei, eu falei ainda sobre Hebreus capítulo 5, no versículo 12, né? Não sei se você lembra daquela aula, que já devíamos ser mestres, decorrido ao tempo devido, né? Ao tempo de caminhada. Nós já temos tempo suficiente para ser mestres e às vezes ainda somos reprovados. O versículo 1, ele, quando começa dizendo aqui no nosso texto de hoje, né? Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, é porque ele está querendo dizer o seguinte: é inevitável, por uma questão de obrigação, que o mestre, o professor ou aquele que ensina, ele tenha que falar mais. Ele vai ter que falar mais. É parte do trabalho dele a fala. É ferramenta do trabalho dele a língua. É como o professor. Os professores têm a sua língua como a sua principal ferramenta de trabalho. Um professor numa sala de aula, ele vai ter que ter condição de falar para ensinar. E ele está falando assim: não se tornem muitos de vocês mestres, sabendo que haverão de receber muito maior juízo. Na sua revista, está assim: na igreja do século I, o ministério de ensino conferia uma certa autoridade e um prestígio, e podia ter a motivação errada para o exercício desse ministério. Provavelmente é isto que está por trás da exortação de Tiago aqui no versículo 1. Alguém, para estar na condição de mestre, deve ser aprovado no seu falar, sabendo que os mestres serão julgados com maior rigor, aonde quer que eles estejam ensinando. Então, versículos que destacam aí esse ponto. Versículos 5, o 6 e o 9. E vai aparecer também a frase que eu coloco para você aí no primeiro ponto, como subponto do 3. Ela é potencialmente destrutiva, mas também edificante. Olha lá, no 5. Assim também a nossa língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede que uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. E o número 2 aí é destaque do versículo 7 e versículo 9. E a frase que fica para você no slide é: não pode ser controlada pelo homem, mas pode ser controlada por Deus. Por Deus. Se você submeter a sua língua ao governo de Deus, às falas de Deus, à orientação de Deus, ela pode ser controlada por Ele para o seu bem. Olha só, versículo 7 e 9. Pois toda espécie de feras e de aves e répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Ele está dizendo que a gente é capaz de domesticar cavalo, adestrar
animais de grande porte, domesticar pitbull, mas às vezes não consegue domesticar a própria língua. E ele chega mesmo a dizer, olha, o homem consegue dominar feras, mas às vezes ele não domina a sua própria língua. A língua, porém, versículo 8, nenhum dos homens é capaz de domar, ela é um mal incontido, carregada de veneno mortífero. Só que no versículo 9, ele fala também do valor que ela tem. Olha só, com ela bendizemos ao Senhor Deus e Pai. É com essa ferramenta perigosa que a gente canta, louva, abençoa, diz que ama, evangeliza, ora, com essa ferramenta. Então é por isso que o versículo 9 falou que com ela nós também bendizemos. E ainda no 9, apesar de dizer que bendizemos, com ela nós bendizemos ao Senhor e Pai. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Com ela bendizemos ao Deus e Pai e amaldiçoamos as pessoas. E o 10 fica mais redundante ainda, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. É por isso que o Salmo 141, ele pede literalmente para Deus colocar guarda na sua boca. Põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Ele pede o socorro de Deus, para Deus guardar. Ele pede para Deus proteger, para Deus colocar guarda na boca dele. E lá no versículo 12, ainda em Tiago, e a gente finaliza com ele, Tiago, capítulo 3, verso 12. Olha só. Acaso, meus irmãos, pode a figueira, né, que produz figo, pode a figueira produzir azeitona? Ou a videira, né, a videira que produz uva, pode a videira produzir figos? Se de fato a nossa língua é um fruto já convertido e nascido para Deus, ela precisa dar um fruto só, fruto de bênção. Não podemos ter uma língua que alterna entre bênção e maldição. Uma língua que alterna entre adoração e palavrão. Uma língua que alterna entre a adoração e a humilhação. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona, a videira produzir figo? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Defina para quem você consagrou a tua língua e pronto. Foi para ele que eu consagrei, para esse Deus que eu defini, então é a ele que ela pertence. E está aí também no seu slide. A língua, ela é ambígua, ela afeta negativamente até mesmo o que é bom, como eu já falei. Por isso, cuidado. Leia junto comigo aí, se você puder acompanhar na sua tela, a frase da nossa conclusão. É impossível ser um cristão autêntico se o nosso falar não estiver marcado pelos princípios do caráter de Deus. Se alguém se diz religioso, mas não refreia sua língua, vive uma religião falsa. Não podemos ser indiferentes a este assunto, pois se o nosso falar é inconveniente, nós estamos sendo cúmplices do diabo. Cúmplices do diabo. Pastor, agora se pegou pesado. Você vai ver mais para frente nas próximas lições
principalmente porque eu disse que em todos 5 capítulos ele toca no tema da língua. Você vai ver, por exemplo, na lição 12 da nossa revista, que ele chega a gente chega a descobrir que o grande significado desse termo feio, diabo, é nada mais, nada menos do que alguém que acusa. O diabo tem esse nome feio e esse nome feio significa acusador. Você vai ver na lição 12 dessa revista. É por isso que a gente termina essa conclusão falando que se o nosso falar é inconveniente, nós estamos sendo cúmplices do diabo que vive para acusação, que vive para julgar e para acusar. Então, seja você um detentor do poder de Deus no bom uso da sua língua, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar? Feche os seus olhos, coloque a sua vida diante de Deus e peça também o conserto dele na sua fala. Deus, eis-nos aqui dispondo a nossa vida, dispondo a nossa língua para a consagração ao Senhor. Queremos falar somente o que te agrada, o que te glorifica, o que bendiz o teu santo nome. Que o Senhor, em nome de Jesus, tire de nós, ó Deus, toda palavra torpe, toda palavra que não edifica, que não engrandece o teu nome. Pai, em nome de Jesus, faz de nós ferramentas do Senhor, dirigidas, guiadas, amparadas, sustentadas e fortalecidas pelo teu Santo Espírito. E tudo aquilo que o Senhor preparou para nós como ferramentas do Senhor na nossa fala, nós queremos ser para que o mundo possa ver e o teu nome seja engrandecido e glorificado no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão.